Alan, não sei se você está falando com a gente, mas tá fechado, viu, seu som. Pronto. Agora sim, então vou perguntar de novo. Agora que a gente ligou o microfone, vocês que estão acompanhando online nos escutam? Acho que ele deu. Sim, sim, a gente está estudando, professor. Era a bateria, era a bateria. Gente, vocês nos escutam? Muito obrigado. Então, nós estamos começando depois de um pequeno probleminha técnico, a segunda mesa. E... Ai... Está entrando, né? Bem, nossa segunda mesa tem como tema a crítica ao capitalismo desde a América Latina, e nós vamos escutar na ordem o professor Lauri, o professor Felipe e o professor Alberto. Essa é a ordem que nós propusemos. E, sem enrolar demais, já vou passar a palavra para que o professor Lauri comece. Eu ativo meu microfone aqui agora? Não, o microfone está aí do seu lado. Tá bem. Será que dá para ouvir bem assim? Dá. Então, tá bom. Isso. Ótimo. Quanto tempo eu tenho? 15 minutinhos. Então, me controla aí. Então, gente, para quem eu não sabia ainda, né, muito bom dia. Eu vou fazer projetar alguns slides e vou pular alguns, mas, na verdade, o que eu vou tentar trazer para a discussão aqui é um recorte aí da questão social no protestantismo latino-americano. E tentar mostrar como essa questão evoluiu dentro do protestantismo, e agora eu não estou conseguindo tocar o slide aqui. Parece que já está lá, não. Sim, mas como é que eu avanço? Eu faço normalmente ele avançaria aqui. Você tem que ficar no próprio slide, não nessa tela. Eu tenho que ficar no slide. Então, e aí eu não vejo o pessoal. Melhor ainda. Melhor ainda. Beleza. Ótimo. A tecnologia. Então, eu tinha algumas, vou pular isso aqui, assim, mas a primeira constatação dizer assim, o protestantismo ele é um fenômeno em termos históricos, e esse é o meu foco, é que eu sei fazer assim mal e porcamente, né, pensar as coisas do ponto de vista histórico. O protestantismo ele é um fenômeno relativamente recente, nós estamos falando a partir do século XIX. Né? O que eu tinha pontuado aqui, vou pular, é que, na verdade, o tema do protestantismo na América Latina, ele vem desde a reforma protestante do século XVI. Né? O protestantismo ele é visto assim como o grande perigo, a grande ameaça, né? Desde 1517. A grande ameaça a ser evitada, isso vem até praticamente o século XIX. Então, por que eu estou pontuando isso? Quer dizer, o protestantismo ele se insere na América Latina num ambiente extremamente adverso. E isso vai caracterizar muito, e aí principalmente eu estou falando do chamado protestantismo histórico, mais tradicional, vai caracterizar muito o perfil que ele assume. Uma segunda questão que eu queria pontuar é que a abertura para uma nova ideia religiosa diferente do catolicismo romano, ela se impõe na América Latina não por uma questão religiosa, mas por uma questão de cunho político, né? E, por exemplo, com a necessidade de importar mão de obra, né,
em substituição à mão de obra escrava. Então, se faz concessões para que esses imigrantes que não são católicos tivessem uma certa forma de exercer seus cultos, com uma série de limitações que eu não vou discutir aqui. Pontuar rapidamente, assim, duas grandes tendências interpretativas de como se recebeu, então, no finzinho do século XIX, começo do século XX, a penetração dessa nova ideia religiosa. E a gente tem duas grandes tendências interpretativas. Uma que vai dizer que o protestantismo ele é uma testa de ferro, uma ponta de lança do imperialismo norte-americano. Por trás disso tem toda uma repercussão de um debate que eu acho que vai cair lá na filosofia hegeliana, de que o espírito humano ele atinge o seu auge de desenvolvimento na cultura protestante anglo-saxônica, e aí o catolicismo ele é visto como uma fase disso, né? E, portanto, se defende a ideia de que a cultura latino-americana é uma cultura católica romana. Isso é uma das tendências interpretativas. A segunda vai fazer justamente o contrário, vai dizer que o protestantismo ele responde a uma demanda religiosa das elites emergentes latino-americanas. Portanto, associa o protestantismo à sociedade de ideias, né, como a maçonaria, como os clubes republicanos, e assim por diante, teria uma espécie de afinidade eletiva entre essas sociedades de ideias. Portanto, a gente está falando de grupos historicamente minoritários, né? Que, embora sendo minoritário, tem diferentes ênfases teológicas, aí a gente podia falar do evangelho social, do fundamentalismo, e assim por diante, mas que convivem, de certa forma, harmoniosa nesse contexto latino-americano, e também por N motivos. Um deles também porque a cultura brasileira ela é conservadora. Então, por exemplo, temas como fundamentalismo, eles vão penetrando sem grande conflito. Um evento importante, e aí eu já vou chegando mais próximo do tema que eu quero destacar, é a Conferência Missionária de Edimburgo, de 1910. E aí eu vou ler uma passagem de John Mott, que é um dos grandes ideólogos que pensa o protestantismo aí no comecinho do século XX. E o que ele constata, o John Mott? Ele vai falar da influência das nações protestantes que se estende sobre as 3/4 partes da população da Ásia e da Oceania, e que o vasto continente da África está majoritariamente sob o governo direto de potências cristãs. Os tratados e as relações entre as nações protestantes e quase todo o resto do mundo não cristão asseguram às forças missionárias a maior liberdade de ação e toda a proteção razoável. Então, o que se tem aí? Se percebe a expansão imperialista europeia e norte-americana como uma grande oportunidade de cristianizar o mundo. O lema dessa conferência é evangelizar o mundo nessa geração. Então, aqui a gente tem uma clara vinculação de uma certa hegemonia do imperialismo que está se impondo, e isso é visto positivamente como uma possibilidade de evangelizar o mundo. Uma outra, aliás, essa conferência, ela publicou um manifesto às comunidades cristãs do mundo inteiro, e aí eu também tenho um recorte, né? O que ele vai dizer? Tudo indica que os próximos 10 anos marcarão uma guinada na história da humanidade e certamente serão mais decisivos para o seu desenvolvimento espiritual que séculos de experiências comuns. O desperdício destes anos poderia significar uma tragédia irrecuperável por séculos. Por outro lado, se bem aproveitados, poderão contar entre os mais gloriosos da história
dos cristãos. Ou você tem uma noção de um tempo cairótico, né? E a propagação do imperialismo oferece essa possibilidade. Não vou entrar muito nessa temática aqui, mas, na verdade, teve aí uma série de problemas. Se repetiu esse evento de Edimburgo para a América Latina em 1916. Se tentou praticar, então, as diretrizes dessa Conferência de Edimburgo para a América Latina. E se criou um comitê de cooperação para a América Latina, e que visitou comunidades pela América Latina afora e assim por diante. E vou também simplesmente citar um pequeno recorte de um documento desse comitê. Quer dizer, o Comitê de Cooperação na América Latina representa um grande movimento entre as igrejas dos Estados Unidos, cujo objetivo é cultivar relações fraternas com os vizinhos do Sul e ajudá-los a resolver seus problemas, enviando pastores, professores, médicos, agentes sociais, que compartilharão com eles o melhor da vida dos Estados Unidos. Aqui você tem por trás essa ideia do American Way of Life, né, esse estilo de vida americano, como um destino manifesto para todo mundo. E as comunidades e a assistência social, ela deveria estar a serviço desse projeto. E aí a gente tem como se dá esse imaginário, como se dá essa relação pacífica, né, entre os países, digamos, dominados pelo imperialismo e as potências. Nenhum continente pode alcançar seu desenvolvimento pleno sem o outro. Os Estados Unidos necessitam do café e da borracha, do gado e das madeiras preciosas da América Latina, e essa ganharia de volta não somente os produtos manufaturados, mas os melhores presentes, uma fé espiritual, uma Bíblia livre e uma educação baseada nela, não impedida pelas vendas do sacerdócio. Aqui você tem, por um lado, toda essa noção do destino manifesto e, ao mesmo tempo, o anticatolicismo, no sentido de dizer que a cultura católica romana ela é um entrave ao progresso e assim por diante. Isso tudo vai ter uma grande virada a partir da Segunda Guerra Mundial, do fim da Segunda Guerra Mundial. Aí a gente tem a criação do Conselho Mundial de Igrejas, em 1948, e que vai repercutir para dentro dos países do terceiro mundo com uma temática de um pensamento crítico. E aí, na América Latina, a gente tem um evento importante, né? A partir de Panamá, você tem uma série de conferências evangélicas pela América Latina afora, e aí a segunda conferência, de 61, ela é importante, porque aí o pensamento crítico em relação a esse sistema imperialista que vai criar as duas guerras, ele ganha espaço. E uma das instituições importantes que se cria, então, nesse contexto, é o movimento de igreja e sociedade na América Latina. No contexto das ditaduras militares, o ISAL ele vai se tornar um espaço importante para um pensamento crítico emergente, mas também um campo de atuação para pensadores críticos não religiosos que perdem os seus espaços de atuação. Então, aqui, por exemplo, atua o Richard Shaw, o Júlio de Santa Ana, né, que foi orientador do Júlio Mussung, Rubem Alves e assim por diante. Então, essa conferência de 61, ela pode ser considerada o primeiro indício de um movimento disposto a assumir questões sociais na América Latina como matéria para a elaboração teológica e a pensar estratégias pastorais que posteriormente seriam identificados com a teologia da libertação. Então, conceitos teológicos como a encarnação do Evangelho, né, eles são indícios dessa mudança de ênfase em direção a uma teologia contextual e ancorada nas grandes questões sociais
que afligem a América Latina. Então, aqui, por exemplo, o Miguel Bonino, ele vai fazer uma das conferências aqui, justamente trata desse tema da encarnação social do Evangelho. Ainda se tem presente essa dimensão anticatólica, que é uma fala bastante dirigida para o público evangélico. Então, se fala de formar cientistas sociais evangélicos, de animar os operários evangélicos para que se organizem em sindicatos e assim por diante. Mas esse é o primeiro indício. Então, eu estou dizendo aqui, o Emílio Castro, que se tornou secretário executivo do Conselho Mundial de Igrejas, José Miguel Bonino, Maurício Lopes, Paulo Wright, brasileiro, que caminhou pela política e é um dos desaparecidos do regime militar brasileiro, irmão do Jaime Wright, que foi assessor do bispo metropolitano de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes. Primeiro secretário do ISAL foi o Richard Shaw, se eu não me engano, professor de Rubem Alves. Então, aí se começa a gestar um pensamento crítico. E, por exemplo, o Michel Louvi vai dizer que aqui se tem um papel pioneiro do cristianismo de libertação protestante e assim por diante. Na convocatória do ISAL, a gente percebe esse deslocamento. Se diz, por exemplo, é hora de superar a filosofia tradicional da ação social das igrejas, que é o assistencialismo como melhor expressão da caridade e da piedade cristã, e lançar-nos imaginativamente ao descobrimento de novas formas de ação e serviço capazes de contribuir decisiva e positivamente para a renovação integral dos países latino-americanos. Isso aqui é uma crítica bem clara a essa proposta anterior, que criava hospitais, criava escolas e assim por diante, dentro dessa visão assistencialista e com foco na cultura norte-americana. E aí, com isso eu já vou fechando, porque acho que uns 15 minutos já foram, A expressão mais clara dessa consciência, ela vai se dar num evento em 1962, no Brasil, a conhecida Conferência do Nordeste, que tem o tema significativo Cristo e o processo revolucionário brasileiro. E o Nordeste não é por acaso, é a grande crise de fome que se tem, é no contexto das ligas camponesas. Não vou falar os números aí, mas é um congresso representativo em termos de delegados e de presença de observadores internacionais. O Conselho Mundial de Igrejas está por trás disso, incentivando e financiando. E se a gente pensa aí, por exemplo, o Zwinglio Mota Dias, ele vai dizer que isso é o primeiro evento organizado pelas instituições eclesiásticas protestantes para tratar das grandes questões sociopolíticas que caracterizavam a vida nacional do período imediatamente posterior à Segunda Guerra Mundial. E o Mendonça vai dizer, mas também foi o último. Então, eu vou dizer daqui um pouco porque é o último. Primeira questão, que eu não estou colocando no slide, mas assim, a metodologia que se adotou ali. E aí teria uma ponte interessante para o Papa Francisco. Esse evento foi preparado durante um ano com visitas in loco, reunindo pessoas, discutindo, pensando soluções, e produzindo relatórios, e em cima desses relatórios é que se construiu a conferência. E assim, sem crivo ideológico, se discutiu com militares, se discutiu com grupos de base, se discutiu com as ligas camponesas. E aí, por exemplo, uma das questões interessantes, igrejas pentecostais envolvidos nas ligas camponesas ou em comunidades da periferia. Por exemplo, existe um relato de um pastor protestante que diz, olha, de um pastor pentecostal, eu aqui sou considerado comunista.
pelo tipo de trabalho que eu faço aqui nesse bairro, e assim por diante. Os assessores, né? Celso Furtado, né? Aqui eu tenho um extrato da palestra dele, né? Que ele justamente vai dizer, olha, a própria dinâmica socioeconômica, ela está se esgotando. E, portanto, ela mesma exige uma saída revolucionária, que nessa palestra o Celso Furtado acha que é o Estado que deve fazer isso. E vai dizer, olha, mas não tem nenhuma segurança que isso vai acontecer. Ele foi profético. Né? Ele vai dizer, pode ser que a gente também viva um grande retrocesso. E o golpe vem 2 anos depois. Né? Paul Singer, né, vai fazer toda essa discussão aí da alienação do trabalho e assim por diante, e que a gente estaria diante de uma possibilidade agora, então, de dar um passo adiante nessa questão do ser humano e do operário retomar de novo os destinos da sua produtividade e assim por diante. Porque realmente isso no campo protestante é uma grande novidade, né? Se abrir para essa discussão social, isso em 62. O que acontece? Vem o golpe militar, e essa comissão que estava organizando esse debate desde os anos 50, ela foi dissolvida, vários foram presos dos agentes ou se exilaram, assim por diante. Por exemplo, Anivaldo Padilha, que foi preso porque ele era um representante jovem desses organismos internacionais, e então ele foi preso por isso. É pai do ministro, né, o Anivaldo Padilha, é pai do Alexandre Padilha, e assim por diante. Para onde é que isso caminha, então? Né? Quem ganha espaço com esse retrocesso desse pensamento crítico são organizações de conservadores de direita, por exemplo, Billy Graham, né? Lotou o Maracanã aqui num evento aqui no Brasil, promovido por igrejas batistas, né? O movimento Evangelismo de Fundo, movimento Alfa e Ômega, Instituto Linguístico de Verão, que tinha todo um trabalho junto com os indígenas, e assim por diante. Né? E, segundo Jean-Pierre Bastian, são organismos financiados pelos Estados Unidos. Esse é um tema que a gente ainda precisa pesquisar como é que se deu esse financiamento e assim por diante, mas o Bastian vê indícios disso. O golpe militar do Pinochet, em 73, a gente pode colocar mais ou menos como o fim desse ciclo do pensamento progressista. Né? O setor de responsabilidade social da Confederação Evangélica do Brasil, como eu já disse, foi fechado em 64, né? E várias lideranças, então, buscam o exílio. Eu orientei uma tese de doutorado, você olhou isso na Igreja Metodista, e você tinha ali um bispo que se tornou um informante, né, do DOPS, né? E coloca isso no seu diário como uma grande abertura do governo para a igreja, assim, e para impedir o comunismo e essas coisas. Isso está tudo escrito no diário dele. O deslocamento da responsabilidade social e da crítica ao Estado, como é que os protestantes, digamos assim, reagem depois? A gente vai ter aí uma série de organismos, a gente poderia pensar na fundação do CLAI, né, Conselho Latino-Americano de Igrejas, mas aí eu estou, na verdade, repercutindo um artigo do Joanildo Buriti. Ele vai dizer que os protestantes, eles se deslocou um pouco essa questão da crítica ao Estado e se vai para propostas práticas, né? Então, uma série de iniciativas práticas, né? Apoio a pequenos agricultores, né? O movimento dos trabalhadores sem terra, né? Envolvimento com a causa indígena e assim por diante. Os intelectuais protestantes que retomaram, ficaram fiéis a esse pensamento crítico, eles vão se tornar, via de regra, assessores da Igreja Católica, né? Que vai, com o Vaticano II, é a que entra ali. A gente tem, por exemplo, o nosso colega aí, que infelizmente faleceu muito cedo, Milton Schwantes, aliás, que teria aniversário aqui no dia 26, agora, passado, né?
o Milton Schwantes é um biblista pouco conhecido no mundo evangélico. A grande produção e assessoramento dele está na assessoria às comunidades eclesiásticas de base, por assim. A CPT, né? A CPT teve um vice-presidente protestante, embora seja uma conferência dos bispos e por aí afora. E aí eu termino, e a minha pergunta é, e o pentecostalismo? Que a gente deveria incluir. Vou ler aqui rapidinho, e com isso eu já vou parando, né? Em que medida o pentecostalismo pode ser considerado portador de uma resposta religiosa específica às questões sociais na América Latina? É uma pergunta ainda em aberto. A resposta a essa questão requer atenção mais às práticas cotidianas das comunidades de fé do que a documentos e elaborações teológicas sistemáticas. E no espaço das comunidades de fé, a solução das demandas cotidianas parece ter sempre a primazia sobre o enfrentamento de questões estruturais e de longo alcance. Penetrar neste universo é tarefa, então, para uma outra reflexão e assim por diante. Desculpa aí a pressa que eu vou fazer, mas eu me esforcei para ficar dentro do tempo. Obrigado, Laurinho. Agradeço a sua apresentação e para aproveitarmos bem esse tempo, eu peço ao Alberto, você passa o microfone para a próxima pergunta. Felipe. Botão aqui, ó. E agora? Agora sim. Agora tá. Acho que sim. Me escutam aí, gente? Ok, eu vejo um joia aí. Gente, bom dia, boa tarde. Feliz de estar aqui. E o meu tema hoje é o nacionalismo cristão. E vai ter um momento na minha fala que eu acho que eu vou começar a tocar num assunto que o Lauri falou, a relação com o Billy Graham e o nacionalismo cristão, acho que faz parte dessa história. Um pouco de contexto para essa minha fala. Eu estou trabalhando num projeto maior que tem o título de uma teologia política do desvalor. O meu trabalho está pensando como a definição de algo que é dito como valoroso ou tendo valor se estabelece a partir da imaginação e da constituição daquilo que é tido como sem valor. Então, meu projeto tenta pensar o valor na sua dimensão, eu diria, polissêmica, valor aí como uma categoria da política econômica, mas também como uma categoria moral religiosa. Então, nesse contexto aqui, eu quero pensar os valores nacionais, como que essa ideia de o valor nacionalista, o valor da nossa nação, se relaciona com o contexto atual do capitalismo neoliberal e como que essa efervescência de movimentos nacionalistas nos últimos anos se constitui nessa confluência de mudanças no interior do próprio capitalismo e o surgimento de o que eu estou chamando aqui de uma piedade ao redor da nação. A minha intuição é que esses valores nacionalistas que estão crescendo, se expandindo no mundo hoje, são entronizados a partir da supressão de populações imaginadas como fora dos moldes desses valores, bem como instituições e processos democráticos que tradicionalmente eram parte da nação, do ideal de nação, pelo menos. Esse é o projeto... Sou eu que estou fazendo isso? Não. Tá. Então, esse é o projeto mais amplo, que está ainda em fase de construção, e a minha intenção hoje é apresentar, portanto, não teses completas, mas algumas hipóteses. São 3 hipóteses de investigação, na esperança que elas possam iniciar nosso diálogo, e eu estou disposto e feliz em receber o feedback de vocês. Dado o tema que nos reúne nesse seminário, eu vou reforçar as possíveis conexões do nacionalismo cristão com o capitalismo em sua expressão religiosa. Então, a minha intenção é pensar o nacionalismo e o capitalismo de forma conjunta e como expressões míticas, como pertencendo a um imaginário teológico religioso. Então, 3 hipóteses. A primeira delas eu penso o nacionalismo cristão deve ser pensado como uma estrutura político-afetiva. Eu gostaria de sublinhar aqui algo que poderíamos chamar de uma teologia político-afetiva, porque de pertencimento à nação.
Então, repito isso. Uma teologia político-afetiva de pertencimento à nação. E eu penso essa estrutura como afetiva porque ela confere um sentimento de estabilidade, segurança, delimita os limites e as dinâmicas sociais, por exemplo, quem são os meus inimigos, quem são os meus aliados, por quem que eu sou responsável, etc. E esse pertencimento, esse sentimento de pertencimento à nação, constrói um aparato afetivo, algo que poderia ser descrito como um sentimento nacionalista, uma efervescência que é compartilhada por adeptos do nacionalismo cristão. Essa estrutura é afetiva também no sentido que ela oferece essa dimensão de pertencer a algo, a um grupo, de um apego comum a um ideal de nação, a algo maior que o indivíduo, a uma série de valores que precisam ser defendidos contra os seus detratores. Ela é também afetiva na medida em que não pode ser resumida a um cálculo racional. As alianças e posicionamentos políticos de uma pessoa adepta ao nacionalismo cristão são firmados e fomentados nessa esfera afetiva, no calor das tensões sociais, no fervor de uma convicção que não passa pelo crivo do uso público da razão. Ao meu ver, pelo menos, essa dimensão afetiva não é irracional, aqui a distinção é importante para mim, mas ela tende a suspender o uso crítico e público da razão em prol de afetos públicos, pelo menos o que eu estou chamando aqui de afetos públicos, de afetos que ditam quem são os meus aliados e quem são os meus inimigos. O elemento mítico do nacionalismo cristão oferece estratégias de diferenciação interna daqueles que são os verdadeiros membros da nação. Esse processo fornece técnicas de discernimento dos sinais dos tempos e garante que o crente e o patriota estão do lado certo da história, que suas posições políticas, eleitorais e etc., são teologicamente validadas. Os sinais típicos de religiosidade não são centrais aqui, ou seja, a participação em cultos, atos de piedade, oração, jejum e assim por diante, eles não são centrais, mas porque o que identifica esse crente nacionalista é o seu compromisso patriótico, a sua beligerância contra inimigos da pátria, a sua piedade patriótica e a sua devoção ao líder da nação. O elemento determinante do nacionalismo cristão é essa junção de piedade e patriotismo, de uma piedade nacionalista em si mesmo. Ao meu ver, essa estratégia de identificação do inimigo interno da nação é um recurso que o elemento cristão do nacionalismo cristão oferece. Aqui vale a pena citar a jornalista, pensadora conhecida de muitos aqui, a Magali Cunha, que ela ressalta isso quando ela analisa a adesão evangélica ao bolsonarismo aqui ainda no contexto de 2018, da sua primeira eleição. A teologia, ela diz, a teologia de um Deus guerreiro, belicoso, Senhor dos exércitos, sempre esteve presente na formação fundamentalista dos evangélicos brasileiros, compondo seu imaginário e criando a necessidade de identificação de inimigos a serem combatidos. Fecha aspas. O protestantismo brasileiro tradicionalmente direcionou essa beligerância contra o catolicismo romano, Lauri já falava sobre isso, e eu acho que em suas expressões mais carismáticas, contra as tradições de matriz africana. O Bolsonaro conseguiu, ou o bolsonarismo, de forma mais ampla, conseguiu redirecionar essa beligerância marcante no protestantismo brasileiro, bem como a beligerância de setores conservadores no catolicismo romano, aos inimigos da pátria. Então veja que a tendência mítica aqui do nacionalismo permite essa estratégia de discernimento de quem é o meu compatriota verdadeiro. Portanto, no caso do nacionalismo cristão, e aqui eu sublinho a palavra cristão, a grandeza da nação é associada com as suas origens, os seus supostos valores cristãos. Eu penso que, nesse sentido, a divisão entre igreja e Estado não é o ponto central aqui. O nacionalismo cristão tem tendências autoritárias, e sem dúvida, e eu vou falar mais sobre isso adiante, mas ele não pode ser confundido como um movimento teocrático. Ao contrário, o ponto central é uma teologia política que está enraizada na forma que a nação é em si mesma imaginada como uma nação cristã.
Não é uma questão de Deus ter revelado algo no passado e que a nação precisa, então, emular essa lei revelada por Deus. O nacionalismo cristão pensa a nação em si mesma como um elemento sagrado, revelado e mítico. A nação, especialmente encarnada em seu líder, possui um carisma especial, um chamamento especial para revigorar uma nação que é vista como estando em queda livre. As leis e normas da sociedade não precisam ser reveladas por Deus, como seria numa teocracia, mas precisam estar em um nível de sintonia com os valores entendidos como integrais da tradição cristã. A dimensão afetiva do nacionalismo cristão faz com que as pessoas se apeguem a esses ideais e também faz com que esses ideais sejam apresentados como eternos e como inspirados por Deus. Pertencer à nação é pertencer a esse grupo seleto e compartilhar da efervescência patriótica espiritual e dar as boas-vindas a uma nova dispensação da graça divina derramada sobre a nação. Segunda hipótese. O nacionalismo cristão, em sua versão brasileira, representa uma nova dimensão do movimento conservador, que amplia a tradição nacionalista, digamos clássica, de amor à nação, acima de tudo, e alinha essa tradição mais clássica do nacionalismo a uma versão neoliberal do pensamento cristão. Ricardo Barbosa e Guilherme Casarões, pensadores políticos da área de sociologia, identificam no Brasil uma nova dimensão do movimento conservador. Eles chamam isso de um populismo de direita radical e definem o movimento como um grupo ideológico, aqui abre aspas, caracterizado por valores como nacionalismo, racismo, xenofobia e autoritarismo. Diferentemente da extrema-direita, esse grupo não rejeita, em tese, a democracia e normalmente participa do processo eleitoral. Aqui fecha aspas. Eu creio que essa definição é importante, embora eu ache importante também qualificar essa dimensão democrática do populismo de direita radical. Como ficou claro nos eventos de 8 de janeiro, essa direita radical pode aceitar aspectos da democracia ou do processo eleitoral, mas apenas na medida em que esses confirmam seus interesses nacionalistas. A meu ver, a dimensão autoritária sobressai a qualquer tipo de aceitação do processo eleitoral ou das instituições democráticas do Estado brasileiro. É por isso que, a meu ver, a relação do nacionalismo cristão com o Estado é profundamente ambígua e relativa. Ela é ambígua no sentido que o nacionalismo cristão faz uma clara distinção entre a nação como um ideal e o Estado nacional, as instituições nacionais, que são vistas como profunda suspeita, como espaço de corrupção e como algo que pode ser interrompido caso essas instituições firam os princípios nacionalistas. O nacionalismo cristão, por outro lado, o nacionalismo cristão, é apenas leal à sua visão de nação e às instituições que estão alinhadas a esse ideal nacionalista. Em outras palavras, o nacionalismo cristão é profundamente hierárquico, autoritário, mas ele é também altamente anti-institucional. Eu acho essa dimensão importante. Apesar dessa minha qualificação, o texto de Barbosa e Casarões oferece um comentário importante quando eles dizem que a ascensão do bolsonarismo no Brasil não pode ser compreendida fora da dimensão religiosa. Eu acho que isso é altamente aceito e concordado na literatura. Em primeiro lugar, eles listam que as explicações mais comuns para o fenômeno do bolsonarismo, como o antipetismo, a crescente impaciência com a classe política, a preferência por pessoas fora do circuito tradicional da política, e, por fim, a influência do voto evangélico, todas essas explicações mais comuns para a ascensão do Bolsonaro são importantes, mas insuficientes. Elas não dão conta de apontar os motivos da eleição de Bolsonaro e a sua popularidade, mesmo após a sua derrota no ano passado. Para esses autores, a chave de interpretação do bolsonarismo precisa incluir o nacionalismo cristão, como um projeto político-teológico, esse termo é meu, não deles, que faz da plataforma do governo do Bolsonaro uma agenda religiosa populista radical. De acordo com o teólogo Raimundo César Barreto e o historiador João Chaves,
Bolsonaro pode ser pensado como, palavras deles, o primeiro líder político brasileiro que é simultaneamente o produto, a representação e o articulador de formas contemporâneas do nacionalismo cristão. Fecha aspas. Uma peça central nesse cenário político, teológico do bolsonarismo foi o seu ministro de Relações Exteriores, o glorioso Ernesto Araújo. Em discurso de dezembro de 2018, ele disse, abre aspas, estou convencido de que a fé do presidente Bolsonaro é instrumental e não acidental para a sua vitória eleitoral e para a onda de mudanças que está varrendo o Brasil. O Brasil passa por um renascimento político e espiritual, e o aspecto espiritual desse fenômeno é determinante. O aspecto político é apenas a sua consequência. Fecha aspas. Araújo descreve um cenário catastrófico e elege a ascensão de Bolsonaro como uma quebra com um sistema criminoso, corrupto e globalista, vocês conhecem essa palavra, adotados pelo governo do PT. Foram 3 coisas que quebraram esse sistema, segundo ele. Olavo de Carvalho, a Operação Lava Jato e Jair Bolsonaro. Com estes 3, o Brasil, e aqui eu cito eles novamente, abre aspas, o Brasil subitamente se redefiniu como um país conservador, antiglobalista e nacionalista. Meus detratores me chamaram de louco por acreditar em Deus e por acreditar que Deus age na história. Mas eu não me importo. Deus está de volta e a nação está de volta. Uma nação com Deus, Deus através da nação. No Brasil, pelo menos, o nacionalismo tornou-se o veículo da fé, a fé tornou-se a catalisadora do nacionalismo, e ambos desencadearam uma estimulante onda de liberdade e de novas possibilidades. Fecha aspas. Note que nessa fala, a nação é apresentada nos contornos próprios de um avivamento espiritual. É um avivamento nacionalista em que a ideia da nação é o veículo para se chegar a Deus. Ernesto Araújo sugere que seus detratores não acreditam que Deus age na história, mas o fato que passa desapercebido na fala dele é o local em que ele identifica a agência de Deus, que é a nação. A nação como espaço privilegiado da ação de Deus na história é uma grande inovação do nacionalismo cristão. Essa ideia de Deus através da nação resume a agenda do nacionalismo cristão. Trata-se de pensar a nação como um elemento mítico, uma coletividade santa, cujo pertencimento nela garante ao brasileiro a entrada nos favores divinos. Terceira e última hipótese. O nacionalismo cristão precisa ser considerado como um desenvolvimento da relação entre o capitalismo e a diluição do poder do Estado em prol do aumento do poder político das corporações privadas. Essa transição foi acompanhada por eu estou chamando de uma espiritualização do poder corporativo, junto a uma nacionalização da ideia do interesse privado. 2 processos juntos. Espiritualizar o poder das corporações privadas e nacionalizar a ideia que o interesse privado é bom para a nação de forma geral. Aqui o modelo é Estados Unidos, na minha opinião. Segundo o historiador Kevin Huse, a ideia de uma nação cristã é uma inovação articulada pelos grandes barões da indústria estadunidense nas décadas de 30 e início dos anos 40. Esse é o período, contexto histórico, do New Deal, a ampliação do estado de bem-estar social nos Estados Unidos, da regulamentação do sistema financeiro depois da crise financeira de 1929 e do empoderamento dos sindicatos e do movimento trabalhista em geral. No campo religioso, esse também é o tempo do evangelho social, e o evangelho social tinha grande respaldo no imaginário religioso popular, e acompanhado de uma certa suspeita que as grandes corporações estavam por trás da crise de 29. Foi exatamente essa confluência de uma fé cristã comprometida com a causa social, com uma aversão aos grandes oligarcas da indústria e a expansão do keynesianismo de Estado que ameaçou, ou foi percebido como uma grande ameaça, à hegemonia das grandes corporações. Segundo Ruse, essas corporações se organizaram para mudar a narrativa e alinhar uma nova teologia política para o mundo corporativo. Na época, alguns observadores chamaram essa nova teologia política de libertarismo cristão. Trata-se de um movimento que desloca a identidade da nação de suas instituições públicas e a transfere para as corporações capitalistas. Trata-se também da transferência de qualquer entendimento de responsabilidade social da esfera pública para a esfera privada. No caso dos Estados Unidos, isso produziu a narrativa que o livre comércio é a essência da civilização estadunidense, que os ideais democráticos republicanos presentes na Constituição do país
são essencialmente ideais capitalistas e que os pais da nação eram essencialmente defensores do Estado mínimo. Foi esse período que introduziu slogans clássicos como Uma Nação Sob Deus, One Nation Under God, e o slogan encontrado até hoje na cédula do dólar, In God We Trust, em Deus confiamos. Tem muita gente nos Estados Unidos que imagina que isso já estava lá, mas essa ideia que está na cédula, nós confiamos em Deus, foi introduzida nesse contexto dos anos 40 e 50, desse avivamento corporativo espiritual. Também nessas décadas de 40 e 50, essa narrativa ganhou um grande aliado na efervescência patriótica causada pela Segunda Guerra Mundial e pela luta contra o comunismo durante os anos da Guerra Fria, dos anos iniciais da Guerra Fria. É nesse contexto histórico e geopolítico que o nacionalismo cristão explode de forma conjunta com o avivamento espiritual liderado por Billy Graham e outros grandes líderes carismáticos evangelicais. Esse avivamento teve o efeito de batizar a política interna de redução da máquina pública em defesa da iniciativa privada, bem como a política externa de combater a ameaça comunista. E eu penso que esse contexto histórico é importante para que a gente possa pensar o renascimento do nacionalismo cristão na última década. Esse modelo de avivamento espiritual, de avivamento patriótico e de avivamento do corporativo foi exportado e rendeu frutos em diversas partes do mundo. Eu penso que há semelhanças importantes entre esse modelo e o modelo do nacionalismo cristão adotado pelo bolsonarismo. Em primeiro lugar, a profunda ansiedade em relação ao tamanho do governo federal e a percepção que um governo inflado diminui as liberdades individuais e suprime o poder inovador da indústria privada. O nacionalismo cristão mantém essa tendência libertária e associa a sua piedade patriótica com a mentalidade empresarial, no caso do Brasil, sobretudo do agronegócio. Em sua fase atual, o nacionalismo cristão é devoto das grandes corporações privadas, tem uma devoção real a essas corporações privadas, o interesse privado, da destituição de direitos trabalhistas e de direitos humanos, que, é claro, é um grande favor para essas grandes corporações. Além disso, assim como na década de 50, um paralelo importante é o espectro do comunismo como um componente essencial do nacionalismo cristão, agora modulado por essas reverências ao marxismo cultural, que é uma palavra código para questões de gênero, raça, na minha opinião, ao menos. Vou terminar por aqui, com a seguinte observação. Marx e Engels escreveram no Manifesto Comunista que o Estado moderno nada mais é do que um comitê administrativo dos interesses da burguesia. Estudando o nacionalismo cristão, eu às vezes penso que o capitalismo contemporâneo está buscando diluir ainda mais o poder do Estado, uma vez que os interesses da classe dominante podem, em grande medida, ser administrados sem a mediação do Estado. O nacionalismo cristão, com sua disposição libertária e a sua piedade patriótica, é uma nova força ideológica que aprofunda o poder do capitalismo, elevando a sua dimensão mítica e sagrada e expandindo a sua aura de santidade. Obrigado. Obrigado, Felipe. Passamos a palavra para o Roberto. Muito obrigado. Saúdo a todos aqui na sala, os colegas e também quem está nos acompanhando pela internet. Agradeço também a oportunidade de estar aqui participando desse encontro tão caro às razões do coração e também às razões do pensamento crítico. Então, encontrar velhos companheiros, companheiras, para mim é um motivo de alegria e justifica muitas, digamos assim, esforços para e uma longa trajetória de Goiás até aqui. Então, eu ouvi, na verdade, mais do que ver, eu ouvi com grande prazer a fala do Felipe, e sem que houvesse um contato prévio entre nós, percebo uma grande proximidade nas minhas preocupações teóricas, práticas, políticas e afetivas com as tuas, porque eu também tenho um projeto de pesquisa sobre religião e autoritarismo no Brasil, o qual que está em fase inicial, e eu defendo parte dessa hipótese, mais do que defender uma tese, que há uma relação profunda
entre as bases de sustentação objetiva e subjetiva do bolsonarismo com o autoritarismo presente na sociedade brasileira de fundo cristão. Não é? Ou seja, até que ponto o autoritarismo tem não apenas uma coluna de sustentação nas igrejas, mas ele tem uma fonte de justificação e de explicação na própria cultura engendrada com participação, por exemplo, vamos dizer, do cristianismo historicamente vigente no Brasil, principalmente de fundo católico. Então, tentando resolver ou dar resposta a essa questão, e também tentando fazer justiça aqui ao tema da nossa mesa, que é a crítica ao capitalismo desde a América Latina, eu fiz um esforço de releitura, não, isso seria muito pretensioso, de leitura do Mariátegui, porque o José Carlos Mariátegui é um pensador muito profícuo peruano, ele foi, como eu vou expor a seguir, para a Itália, viveu lá 3 anos praticamente, e ele acompanhou o processo de estabelecimento do fascismo. No fundo, aqui a minha preocupação é pensar religião e fascismo. As formas de neofascismo brasileiro, para mim, elas têm uma componente nitidamente mítica e mesmo religiosa. Então, segundo Michel Levy, que é um autor que aqui diversos de nós citamos com prazer, não é? Porque é alguém que nos inspira nessa busca de respostas para essas grandes questões. Então, segundo o Michel Levy, o José Carlos Mariátegui não é somente o mais importante e inventivo dos marxistas latino-americanos, mas também um pensador cuja obra, por sua força e originalidade, tem um significado universal. Para fecha aspas. Segundo o Levy, o Mariátegui guarda uma afinidade com os grandes pensadores do marxismo ocidental, como Gramsci, o Lukács, o Walter Benjamin e o Georges Sorel. Segundo o Levy, ainda, o núcleo da sua interpretação singular do marxismo é irredutivelmente romântico, e por isso ele foi sempre excluído pela ortodoxia stalinista, que para eles isso era uma heresia. Mariátegui foi redator do jornal El Tiempo, fundou o Partido Comunista do Peru e a Confederação Geral dos Trabalhadores no Peru. Na sua vida, Mariátegui publicou apenas 2 livros, La Escena Contemporânea e 7 ensaios de interpretação de la realidade peruana, deixando inacabados e inéditos outros 2 livros, El Alma Matinal e Defensa del Marxismo, que foram publicados em 1950 e 55. Mas, além disso, o Mariátegui era um autor muito profícuo, ele viveu apenas 35 anos, mas deixou uma quantidade enorme de crônicas, de reportagens, de crítica literária, escrevia até para revistas femininas, textos e comentários. Nos 7 ensaios de interpretação da realidade peruana, eu me valendo aqui de um autor que publicou essas crônicas, depois já vou explicar, o Luiz Bernardo Pericaz, o Mariátegui examina a situação econômica e social do Peru de um ponto de vista marxista. A obra é considerada, esse livro, como o primeiro documento de análise da sociedade latino-americana. Ele parte da história econômica do Peru e prossegue apresentando o problema indígena que ele liga com o problema agrário. Os outros capítulos, o Mariátegui dedicou à educação, à religião, centralização, à literatura. Nessa obra, os 7 ensaios, o Mariátegui responsabiliza os proprietários de terra pela situação econômica do país e pelas condições de vida miseráveis dos indígenas da região. Ao mesmo tempo, ele observa que o Peru teria ainda, um debate que também aconteceu no Brasil, numerosas características das sociedades feudais, e defende a ideia de que a transição para o socialismo poderia ocorrer através
das formas de coletivismo tradicionais praticadas pelas populações indígenas. O Mariátegui, como é sabido, ele desenvolve e pratica, ele acredita num marxismo maleável, que além de integrar elementos da subjetividade e da liberdade individual, valoriza a religião e as artes, num paralelo muito próximo ao Benjamin. Apesar de ser marxista convicto, Mariátegui não deu tanta importância aos fatores econômicos como Marx. Ele, ao que parece, foi mais influenciado por Georges Sorel e até mesmo por Nietzsche. Em todo caso, Mariátegui foi um dos primeiros teóricos latino-americanos a observar e a analisar de perto o fascismo. Como eu disse, ele passou 3 anos e 4 meses na Europa e a maior parte desse tempo na Itália. Ele saiu do Peru em outubro de 1919 com seu companheiro, amigo, jornalista e lutador também pelas causas populares, César Falcon, com uma bolsa paga pelo próprio governo do ditador Leguia, que havia aí também laços de parentesco entre a esposa do ditador e a família de Mariátegui, e o ditador viu nessa saída dos dois uma forma de, digamos, distanciá-los e impedir intervenções no seu regime, que não os queria por perto para não causarem problemas. Então, financiou até certo ponto, depois houve uma interrupção, mas voltou a pagar, para se desfazer de uma potencial ameaça. Da parte do Mariátegui, parece que ele aceitou, porque viu nessa chance da saída, não apenas por o risco de ser preso, mas também, principalmente, a chance de estudar o que ele queria muito, conhecer outras realidades, e poder trabalhar, seguir como jornalista, porque ele foi como periodista e enviava textos regulares para o Peru. Em todo caso, ele chegou em Paris, passou rapidamente por Nova York, depois foi para Gênova, nos inícios de 1920, conheceu-se, casou-se ali, depois se transferiu para Roma, onde passou a maior parte do seu estágio na Itália. A Itália que Mariátegui encontra, segundo o mesmo Pericaz, um país marcado por grandes traumas, que ainda estavam na ordem do dia, como em carne viva. O processo histórico conflitivo da unificação italiana, que gerou divisões e inimizade com a Igreja Católica, a Primeira Guerra Mundial, não é? Com a massa de ex-combatentes, de feridos, que voltaram, né? A separação entre o norte industrializado da Itália e o sul agrário e pobre, a crescente desigualdade social, né? O operariado urbano, que despontava, e a massa dos camponeses pobres. O processo de unificação da Itália nem de longe resolveu os problemas econômicos e os conflitos que se manifestavam no cotidiano. A situação política era muito complexa, e eu não vou, claro, aqui tentar dar um retrato disso, mas havia uma monarquia, um primeiro-ministro muito frágil, partidos políticos inimigos, como os liberais, os comunistas, os socialistas, o Partido Popular Católico, os fascistas, os sindicatos e os grupos nacionalistas, né? Então, esse período foi muito interessante, porque um pensador latino-americano, que representa uma versão, digamos, singular da interpretação do marxismo na América Latina, que participa, vê e observa o processo de consolidação de uma das principais expressões históricas do fascismo, que é o fascismo italiano. Mariátegui não demorou muito para compreender a dinâmica do campo político. Essas crônicas que aqui o Luiz Bernardo Pericaz traduziu para o português, são 37 textos, geralmente de 4, 5 páginas, não é? Então, também não é um tratado extenso, um estudo extenso,
como, por exemplo, o Gramsci fez na prisão. As impressões que ele tem, digamos assim, os insights que ele tem, impressionam por sua sagacidade e, para mim, uma insuspeitada atualidade quando eu volto e tento aplicar, e essa é a minha intenção, ajudar a compreender a herança bolsonarista. A herança no sentido não que passou, mas que vamos dizer, impregna uma cultura política atual no Brasil. Nos primeiros tempos, quando ainda são uma minoria mobilizada, agressiva, os fascistas vão aprofundar a sua política agressiva e de ação extraparlamentar. Quando ainda não se transformou num partido político, os fascistas italianos partem para, digamos, a ação das milícias, de terror, de assassinatos, de cobrança, por exemplo, de ágios e de outras formas de aterrorizamento da população, principalmente para arrecadar fundos ou para eliminar inimigos políticos. Quando esse passo já está consolidado e se transforma em partido, Mussolini e os demais líderes fascistas passam a fazer o jogo da política tradicional, principalmente quando o rei Vittorio Emanuele o chama, então, a assumir o governo, não é? Era o que ele dizia que queria. Tudo que os fascistas querem é governar a Itália. E quase veio numa guerra civil, houve aquela marcha sobre Roma e tal, e o poder praticamente passa para o colo do Mussolini sem necessidade de guerra civil ou de confronto militar. Quando esse passo, então, está consolidado, Mussolini e os demais líderes fascistas, que antes diziam ser contra o capitalismo, lembrando que Mussolini, ele mesmo fez parte do movimento, do Partido Comunista na Itália, depois se afasta. Eles assumem os interesses dos setores dominantes, mesmo tendo sido contra os partidos, e fazendo tudo para enfraquecer os partidos, eles fundam um partido próprio. Não é? Mesmo sendo Mussolini um ateu convicto e anticlerical, depois ele se aproxima da Igreja e do Papa e faz até uma aliança com o Papa, não é? E tendo sido comunista e, digamos, dito que era visceralmente antiliberal, assume o programa do liberalismo. Mariátegui conviveu e observou o movimento fascista se estabelecer na Itália. E essas observações, digamos, eu tento repassar aqui, mais no interesse, então, de tentar ver uma possível ponte, um enriquecimento para o entendimento da nossa forma tupiniquim de fascismo ou neofascismo, identificado aqui como bolsonarismo. Para Mariátegui, o fascismo seria um movimento, uma corrente, um proselitismo com a intenção de acentuar a crise na sociedade, de manter a inquietação social, usando desde as armas e depois do parlamento, mas também até mesmo os intelectuais. O movimento futurista, por exemplo, apoiou no início bastante o fascismo, e o meio da cultura para conquistar e permanecer no poder. Seria o exemplo de um misticismo reacionário para atacar o misticismo revolucionário, usando descaradamente todo tipo de violência que julgassem necessária. Como o fascismo não conseguiu elaborar uma ideologia própria, ou sequer um programa coerente de governo na Itália, ele teria absorvido a ideologia liberal. Os fascistas o defendiam como sendo uma concepção política e filosófica, mas em si não era uma concepção desenvolvida ou colocada num documento ou em estudos, mas era uma coxa de retalhos e também estava ditado pela pragmática do dia a dia. Para Mariátegui, o fascismo queria ser uma religião. Para ele, o fascismo se apresenta
como uma religião política e uma fé na construção de uma nova e grande nação. O fascismo de Mussolini se apoia e exaspera o nacionalismo, o mito da grande e poderosa nação. Ao mesmo tempo em que acredita numa adaptação do fascismo nos moldes de uma ditadura militar, Mariátegui consegue perceber, paradoxalmente, que o movimento, mesmo assim, quer dizer, mesmo se adaptando na pragmática do dia a dia, mantém as características básicas de sempre, de continuar a usar a violência e os métodos brutais e sorrateiros de sempre, passando por cima da democracia, do parlamento, da liberdade de expressão, da imprensa, da opinião pública e da governabilidade. Isso poderia ser um prenúncio de que o fascismo iria se tornar, já era um prenúncio do que o fascismo iria se tornar nos anos posteriores. Aqui eu gostaria de mencionar, vamos me perder aqui com as folhas. 3, 2, um momentinho. Algumas passagens que eu considerei mais significativas. Para Mariátegui, o fascismo, nessa interpretação que lhe deu Maricás, primeiro a gente deveria dizer o seguinte: há na discussão, tanto quanto eu posso ver, teórica sobre o fascismo, alguns autores que defendem a tese de que ele é historicamente, geograficamente limitado. O fascismo italiano, o nazismo alemão. Então, há uma discussão se, de fato, o fascismo, o que existiu, por exemplo, muita gente questiona se o salazarismo em Portugal e o franquismo na Espanha foram realmente fascistas ou não, regimes fascistas ou não. E tem alguns autores de peso que defendem que não. E há outros que afirmam que o fascismo, sim, ele não se deixa reduzir apenas às suas expressões históricas italianas ou na Alemanha. E o Mariátegui é um desses, para os quais o fascismo independente das circunstâncias e das características específicas dos países, no caso a Itália e a Alemanha, ele é um produto do capitalismo monopolista contemporâneo. É uma reação das classes médias conservadoras a uma situação de crise estrutural, não é? Assim como uma reação a uma crise de identidade em momentos de mudança social e cultural acelerada. A pequena burguesia nacionalista, ansiosa por mais ascensão social e temerosa de soluções mais radicais, como seria na Itália do tempo uma revolução socialista, né? Resolve liderar uma luta interna e agressiva pela tomada e manutenção do poder. Ao mesmo tempo em que o fascismo italiano tentava negar o capitalismo monopolista por fora, ele se tornava o seu principal realizador. Como é que está o meu tempo? Já foi? Então, eu estou só com algumas frases, eu termino. Observações interessantes de Mariátegui. O fascismo tenta destruir de todas as formas qualquer tipo de oposição. Ele conseguiu impedir uma revolução socialista na Itália. O fascismo talvez pudesse possibilitar uma maior ascensão social das camadas médias urbanas, mas, ao final, a sua lógica de agitação permanente, de tensão constante, só poderia levar à guerra e, portanto, a um grau de destruição ainda maior. Como não tinha programa definido de governo, Mussolini recebe de bom grado todo tipo de elemento que possam apoiá-lo de alguma forma. Assim, o caminho estava aberto para o controle total da nação e uso massivo da corrupção. Em cada um desses detalhes, a gente poderia tirar uma série de similaridades com a nossa situação vivida aqui, tá? Desde o negacionismo, a uma falta de programa, o uso
violento, das fake news, ou seja, a questão mitológica, não é, o mito, e ver o fascismo, ele diz que o fascismo é uma forma de religião. Quer dizer, essa devoção que aparece, esse devotamento dos seus membros, por exemplo. Não é? Então, paro por aqui só para a gente voltar na discussão. Obrigado. Pode deixar aí perto mesmo. Às vezes vão te escutar. A gente já tinha atrasado um pouco e ele pega. A gente atrasado um pouco e cada um falou um pouquinho mais, nós chegamos no meio-dia e meio, que era o nosso horário final. Eu proponho que a gente faça uma pequena reação, duas, né? E aí a gente vai almoçar. Podemos retomar o ponto do debate depois, é isso, né? Pode ser? Você quer falar, João? Eu gostei, assim, eu acho que a gente tem que levar a sério, a gente está levando a sério, mas desenvolver teoricamente esse aspecto do capitalismo que vai se mudando, né? E essa novidade desse autoritarismo, né? Porque nós pensávamos capitalismo como algo democrático e diferenciar o modelo, o projeto civilizatório do capitalismo com um projeto de civilização do mundo moderno ilustrado que, historicamente, se articulam contra o mundo medieval, ou nobreza, e com o desenvolvimento, criada uma nova ordem mundial, né? Capitalista, que domina, começa a aparecer mais claramente o conflito entre o lado mais democrático e o lado mais capitalista, que antes se articulava, né? E chega um momento, olha, não precisamos mais da democracia. Não existe mais União Soviética, não existe mais ameaça, não existe mais sindicato, pronto. Já no final de 80 para o início de 90, o Wasman colocava essa pergunta. Se o capitalismo não chegaria a deixar de lado as suas máscaras de democracia, de humanização, etc., diz, olha, não precisam mais disso. E aí surge uma coisa nova, que eu queria introduzir, que na fala de vocês dois, pressupõe um conceito que não foi explicitado, que é o ressentimento dos setores da classe média, que economicamente avança, tem espaço, mas não tem o espaço, o reconhecimento do ilustrado. Nós somos, ou porque somos escolhidos por Deus, ou porque nós somos economicamente de sucesso, só que a sociedade não nos reconhece, porque a gente... Né? Então, daí vem, porque a gente não entende da física quântica. Foi o que um aluno disse para mim uma vez, né? Discípulo de Olavo de Carvalho, numa aula de teologia. Por que os intelectuais são todos petistas? Esse inimigo, é isso. Então, essa coisa do ressentimento. Não reconhece a minha dignidade, o meu direito, o meu mérito, alguma coisa, seja por Deus ou pela economia. E aí esse pessoal vem. Então, eu acho que aí a gente consegue entender o bolsonarismo, esse ministro das Relações Exteriores. Um outro cara que entrou para algum cargo importante, né, ele teve mestrado, doutorado na Federal, no FGV, economista. E o pessoal foi olhar quem é o currículo dele. Depois que ele termina o doutorado, só tem textos sobre religião e fala, por exemplo, da prova do inferno ou do diabo. Então, ele consegue o título e ele vai entrar no governo, mas porque é da turma que é ressentido. E o ressentido tem força, vontade, raiva. Aí eu estou pegando um pouco o que você falou do fascismo, mas não tem projeto, porque o projeto pressupõe explicitação da meta, dos meios, etc. Que tem uma imaginação utópica, mítica, mas é incapaz de produzir um projeto.
Daí que você precisa aliar com setores que vão, né, elaborar projeto. Eu acho que assim, então, e aí como é que, agora vem, né, quer dizer, como é que o capitalismo, os intelectuais do capitalismo neoliberal vai se aliar, organizar, fazer aliança com os setores ressentidos do capitalismo, ou dessa nacionalismo cristão. E como é que vai se dar concretamente? Né? Estou aqui esperando, não sei se é Não, pode expectativa. falar. Não, estou aqui esperando outras reações, aí talvez eu faça uma junto, para deixar outras pessoas. Eu acho, só pontuar, merecia uma discussão, acho que esse processo que o Felipe chama de renascimento espiritual corporativo, acho que tem um bom nome para isso e que a gente olha como elementos. Eu acho a discussão que o Alberto aponta assim, bem, se era o fascismo, se são elementos do fascismo, hoje se tem algum grau de herança desse movimento, e que se a gente olha, né, essa belicosidade desse movimento, ele tem toda uma tradição que o Lauri trata em vários textos que ele mostra isso, de afinidade com o cristianismo. Eu acho que essa chave de leitura permite a gente fazer um diagnóstico diferente da realidade que a gente vive hoje. Ele não é só baseado nas limitações econômicas da nossa época, apesar de não desconsiderá-las, e ele articula uma série de outras questões que, na confusão do momento, a gente olha como se fossem muito diferentes, e a gente se pergunta como é que tanta coisa diferente está junto nesse movimento. E aí a gente vai descobrindo uma série de elementos que permite pensar que não são tão diferentes assim. Talvez se a gente não quiser dizer que são iguais, mas que eles possuem aquilo de homologia, né? Tem uma série de elementos estruturantes parecidos. Então, eu acho que esse tipo de análise é uma contribuição tão significativa quanto a crítica que a gente faz teológica de afinidade do fetichismo marxista do capitalismo. Elas são a mesma coisa, porque elas utilizam a mesma metodologia para pensar a vida social. E um desses elementos, se a gente já viu aqui, que eu acho que ressoa, você falava primeiro que o protestantismo teve uma grande dificuldade. Tal. Ora, uma das primeiras iscas, digamos assim, para lutar contra os holandeses, os portugueses expulsarem os holandeses, foi justamente a questão confessional da religião. A necessidade de encontrar o quê? O inimigo. Então, a questão do inimigo, do bode expiatório, ou do grande inimigo, é um desses elementos permanentes de todas essas, seja nacionalismo cristão, fascismo, neofascismo de cunho cristão, ou o que seja. Me parece que e Carl Schmitt, então, mantém volens, non volens, uma atualidade impressionante, porque a mobilização da energia, que também aparece na sua análise, é um fator constitutivo dos fascismos. É um estado beligerante quase contínuo, né? Mesmo quando assume essa coisa de ter que alimentar o seu grupinho, o cercadinho, de ter que criar um fato novo, ir à imprensa e falar algo, ou seja, criar fatos. Né? Esse é outro traço que me parece comum, junto com a figura do inimigo sobre o qual descarregar a agressividade, porque não é uma agressividade também cega. Não, de jeito nenhum. É uma agressão ou uma beligerância seletiva. Eu acho que ajuda assim, a entender várias questões. Agora, assim, acho que uma questão que a gente
poderia aprofundar. Você falou em algum momento que então existe uma aliança entre esse nacionalismo cristão e as grandes corporações. Agora, se a gente olha aqui no Brasil, e eu espero que a gente tenha mais informações, mas uma das coisas que me surpreendeu, quando se foi atrás de quem financiava, gente pequena, cabeleireira, uma lojinha de esquina e assim, né? Será que é o ressentimento que provoca isso? Não sei, né? Porque também não é gente dada à discussão acadêmica e assim por diante. Isso é uma das coisas que me surpreende, né? Eu esperava que a gente tivesse, de fato, peixe grande por trás, talvez tenha, né? E não sabe mais. O que veio à tona até agora é gente pequena financiando, assim. Como entender isso? Eu queria entender, não sei também. Eu tenho algumas suspeitas, eu acho. Eu acho que tem peixe grande por trás disso, Isso. que Tem as duas ainda coisas. não está revelado. Uhum. E também acho que, quando eu comecei a ler sobre isso, eu tive memórias de adolescência, que você vai para acampamento de juventude, que você começa a fazer vaquinha, eu vendia pizza, vendia rifa. Para mim é essa mentalidade de vamos fazer um dinheirinho para que a gente tem uma coisa muito importante, um evento que a gente precisa ir. Então, assim, eu queria entender esse fenômeno social, de como que as pessoas a senhora cabeleireira achou que era importantíssimo para ela doar dinheiro para o acampamento, para o pessoal que estava comendo churrasco lá na frente do... Esse é um nível, por isso que para mim é importante, a dimensão afetiva é importante. Eu quero entender como que uma pessoa que não tem dinheiro faz trabalho extra para bancar pessoas, porque isso é um evento missionário, assim, é um evento que você precisa estar envolvido, e se você mandar os R$10 que você mandou, você está participando dessa causa grande. Então, essa, para mim, seria a chave de leitura, mas que não dispensa, para mim, a análise macro de pensar que essa senhorinha, ainda que movida por sentimentos diferentes, ela pertence a uma estrutura grande, afetiva, político, social, econômica, que se beneficia grandemente, de uma forma que ela não se beneficia do bolsonarismo. Por isso que eu acho a ideia do peixe grande é importante. Mesmo que seja do ponto de vista genealógico, porque a conexão que você fez, e que para mim a pesquisa indica que há uma conexão clara entre o evangelicalismo dos anos 50 com Billy Graham e esses movimentos conservadores, está claro na literatura que esse conservadorismo que surge e explode nos anos 50 nos Estados Unidos foi bancado pelas grandes indústrias. Lógico, teve apoio, financiamento de gente pequena, mas foi conveniente e teve subsídio e teve dinheiro de grandes corporações. Eu acho que isso faz parte ainda dessa trajetória que a gente ainda está desenrolando no Brasil, na minha opinião. E do ressentimento, eu acho... Eu gostaria de... Eu concordo com a presença do ressentimento, mas quando eu falo de um sentimento público, eu queria pensar nas estruturas sociais que geram esse ressentimento, entendeu? Por que uma pessoa, sabe, de classe média se sente ressentida porque tem pessoas que estão agora atendendo a universidade que não deveriam atender a universidade, ou gente usando avião que antes ia de ônibus? Quais são para mim, esse ressentimento não dá para... Eu não acho que você fez isso na sua fala, mas não é individualizar como uma emoção afetiva pessoal, mas assim, é uma produção social desse ressentimento, entendeu? Tem algo grande acontecendo e você é a vítima. E se você jogar do nosso time, a gente agora vai se vingar dessas pessoas que estão por trás do nosso ressentimento. Vendetta. Aliás, vendetta é uma palavra... só uma informação histórica, que eu gostaria de saber, vou pesquisar sobre isso, sobre as bases de sustentação do bolsonarismo no Brasil. Veja, é muito interessante. A composição social do fascismo é interessante. Em torno de 24,3% eram trabalhadores rurais,
15,5% de trabalhadores das indústrias, 13% de estudantes, 12% de agricultores e fazendeiros, não é? 9,9% de empregados privados, 4,7% funcionários públicos, 9,2% comerciantes, 6,6% de profissionais liberais, 12,8% de industriais, 1% de professores e 1% de trabalhadores do mar. Quer dizer, seria interessante fazer um levantamento desse tipo. Quais a composição social de apoio hoje do bolsonarismo? Provavelmente teria, sim, alguns mega plantadores de soja. Com certeza. Eu queria introduzir uma discussão conceitual, para a gente abrir para outra, a gente vai fechar isso agora, né? Que é o conceito de afeto público, que eu acho que é legal, afeto social, público, gente já trabalhar isso, e colocar assim, o ressentimento é um tipo de afeto. Porque afeto é um conceito amplo. Dentro, aí você especifica. Aí no ressentimento você vai ter ressentimento pessoal, grupal e público estrutural. De classe. E o ressentimento, não somente de direito, ressentimento é algo que perpassa todas as linhas sociais e políticas, ideológicas. Então, só que a gente não discutia isso. Só, além do Nietzsche, que vai numa única direção. Mas é o seguinte, então, essa é a tua ideia, assim, a razão e afeto, isso, uma teologia político-afetiva. Eu acho que nós estamos abrindo, assim, essa discussão do capitalismo como religião é isso, a razão, o cálculo não dá conta da lógica do capitalismo. Não é irracional, é pré-cognitivo. Isso. É pré-cognitivo. Então, eu acho que nós estamos numa discussão legal, mas que se a gente começar a falar isso, a gente não vai almoçar e uma das duas não vai conseguir entrar. Eu só queria apontar rapidinho, acho que uma questão diferente aqui do que era a Itália, foi o antipetismo. Você não tem uma reação ao governo de esquerda, talvez ameaça. Eu acho que muito da adesão se deu pelo antipetismo. E o inimigo precisa ser construído, precisa ser inculcado, né? Senão, é como ter... Se você é um exorcista e não tem demônio, você não serve para nada. Né? Perde o emprego. Então, é impressionante essa insistência. Vamos só, senão... Vamos organizar o Ok. Lucas, o que você dizer? Eu só ia indicar um livro que vocês estão comentando sobre essa questão, que é do Leandro Gonçalves e do Odilon Neto, que é sobre o fascismo em camisas verdes, o integralismo e neo-integralismo no Brasil. E ele discute justamente as pautas, ele não entra na questão da religião específica, mas ele traz as questões de desenvolvimento econômico e como que o bolsonarismo assumiu as características ali lá do integralismo, as características do fascismo, colocando, né? O antipetismo, o anticomunismo, criando as retóricas que vão criando falácias mesmo que vão conduzindo a pessoa no campo, industrial, a pessoa que está na igreja, a esse discurso de violência, né, de amigos e inimigos. É interessante esse trabalho. Vamos fechar, senão você... Sim. Gente, então eu estou parando a gravação para quem está acompanhando a posteriori. A gente volta para uma terceira sessão na mesa da tarde. Quem estiver assistindo no vídeo vai ver uma outra gravação na sequência. Quem está acompanhando online, nós vamos parar agora. A gente volta nesse mesmo link às 2h, 2 e pouquinho. A gente deve estar começando, tá bom? Por aí. Bom almoço para quem vai almoçar. O Tadeu pode franc-combuter. Até mais.